Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, tá tarde, né? Mas eu tive que vir falar aqui um assunto bem importante que eu acho que é sobre bloqueio. Eu ia fazer ontem uma live e acabei não fazendo, mas eu acho importante eu falar esse tema com vocês. Você sabia que existem muitos adultos que hoje são homens e mulheres, pessoas que às vezes nem sabem, né, o porquê, porque aconteceu no passado, mas que tem muita dificuldade de se expor, tem muita dificuldade de falar para muitas pessoas, de apresentar alguma coisa que tenha muitas pessoas. E às vezes a pessoa não lembra, mas às vezes ela foi bloqueada na infância. É isso mesmo, gente. Infelizmente, eu não sei agora, eu espero que não, mas antigamente, né, os professores eram muito rígidos, né? Então, quando a criança ia lá na frente para poder ler, se ela não conseguisse ler, todo mundo dava risada, os amigos davam risada e às vezes, muitas das vezes, até o professor também participava dessas risadas. Então, assim, se você é estudante de pedagogia ou é estudante de qualquer outra área que vai ensinar, ou você está trabalhando pela internet, você está começando a trabalhar com pessoas, né? Como uma professora mesmo. Então, cuidado, cuidado, muito cuidado na hora de chamar atenção. Nádia, mas eu não tenho que chamar atenção? Claro que tem que chamar atenção. Mas há formas, há momentos de chamar atenção. A gente precisa tomar muito cuidado porque uma palavra de um professor pode bloquear pro resto da vida a vida daquela pessoa, gente. Eu, Nádia, assim, eu nunca, que eu me lembre, eu nunca passei por isso na infância. Mas eu posso te dizer pra você que eu tive um problema bem grande acho que foi o ano passado, foi o ano retrasado. Nós estamos em 2019. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: se eu não soubesse quem eu era, se eu não tivesse a minha identidade acionada, se eu não soubesse, né, quais eram minhas qualidades, quais eram os meus erros, se eu não tivesse bem estruturada emocionalmente, eu tinha me bloqueado, porque eu tive um problema no mestrado, que não cabe eu falar pra vocês, muito grave, e que na hora que eu escutei algumas coisas, eu fiquei assim, ó, perplexa, e se, como eu disse pra vocês, na hora eu olhava e assim eu sentia um fogo e um gelo ao mesmo tempo dentro de mim quando a pessoa falava comigo e eu sentia aquele fogo, aquele frio na barriga. E depois assim eu comecei a orar mentalmente, né, para amarrar todas aquelas palavras daquela pessoa. E graças a Deus o desfecho foi diferente, mas eu tenho certeza que se eu não soubesse quem eu era, eu tenho certeza que se eu não tivesse ativado a minha identidade, se eu não, sabe, não me conhecesse de verdade, eu ia acreditar em tudo aquilo que a pessoa falou pra mim, que foram coisas muito graves. E foi, sabe quando? No mestrado. Não foi na infantil, não foi o fundamental, foi no mestrado. Então, assim, gente, toma muito cuidado, entenda que cada pessoa tem uma forma de aprender. Cada pessoa, tem pessoas que têm sim problemas de aprendizagem, que às vezes já é adulto ou já é adolescente, né? De repente você dá aula para adulto e você fala, puxa, eu expliquei várias vezes para aquela pessoa e ela não entende, mas será que você explicou mesmo? Será que você trouxe uma imagem para poder auxiliar naquela explicação? Será que você propôs algum vídeo, um debate de um tema para poder a pessoa entender melhor? Porque tem pessoas que às vezes ela não consegue ler sozinha se for um texto, mas quando você lê o texto e você leva para ela e explica para ela, trazendo exemplos claros, a pessoa entende. Entendeu? A pessoa entende, então tem que ter muita paciência. Se você não gosta de trabalhar com humanos, se você não tem paciência com pessoas, então não saia da área de professor. Vai se cuidar, vai se tratar, porque de repente você é bloqueada. De repente você tem um bloqueio. Sabe, eu percebo que às vezes, até no ensino superior, a gente tem professores que às vezes sabem de um conteúdo, mas eles também não têm uma didática, eles não sabem passar aquilo de uma forma clara para o aluno. E aí, não tô nem aí, passei, foda-se se você consegue entender ou não, e não é bem por aí.
Então nós temos que ser um educador. O que que é um educador? Ele educa, ele ensina, mas ele estimula o aluno a aprender. Ele dá bases para o aluno. Ele fala, ó, vai lá que eu tô aqui, vai. Ele joga o aluno, mas ele tá aqui, e ele sabe bater palma a cada avanço que o aluno dá, né? Ele conhece os limites dos seus alunos. Ele não compara. Cada aluno é único, cada aluno tem sua vida, cada aluno teve problemas, né? Tem alunos que vêm de uma família muito problemática, um ambiente muito pesado, carregado. Então, tudo isso você precisa pensar e colocar no papel e analisar antes de você falar qualquer merda para o seu aluno. Então, seja um professor mais consciente e entenda que eles são almas que têm um valor, que não tem valor, né? São almas que não têm um valor financeiro, porque Jesus morreu na cruz por mim e por eles. Então, eles são preciosos aos olhos do Pai. Então, eu preciso saber, enquanto professora, a como falar com os meus alunos, para que eu não venha trazer um bloqueio e quando eles se tornarem adultos, eles venham ser adultos que perdem a oportunidade, que não conseguem viver um novo, que não conseguem aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque você bloqueou ele, você tirou o sarro dele, você brincou com a dificuldade dele. Então, o professor, ele tem um peso muito grande. Hoje eu tô falando do professor em si, mas eu sei que muitos pais também, sem querer, acabam bloqueando seus filhos quando compara o irmão do outro, quando compara o amiguinho. Olha, o seu amiguinho fez isso e você não faz. Às vezes a gente acha que a gente está estimulando, mas você não está estimulando porque ninguém gosta de ser comparado. Então toma muito cuidado com as comparações. Cada pessoa é único, cada pessoa tem seu tempo. Tem pessoas que às vezes têm algum problema assim de aprendizagem que precisa de um profissional. Então, às vezes ela tá dando o seu tudo, mas para você não tá bom, para você que é mãe. Ah, mas fulano de tal, o Joãozinho não, o Joãozinho na sua idade já lia. O Joãozinho na sua idade já escrevia o nome. Só que a Mariazinha não consegue. E aí você tem que entender por que a Mariazinha não consegue. Será que a Mariazinha não tem algum problema de aprendizagem? Vamos procurar uma psicopedagoga? Vamos conversar, vamos mudar também a forma de ensinar. Vamos dar um passo para trás antes de passar uma lição para uma criança que você está percebendo que ela não está conseguindo realizar. Dá um passo para trás e vamos fazer uma anterior para ver se ela consegue. Gente, é tão engraçado. Eu trabalho como assistente social atualmente em uma instituição para deficiente. E eu sou pedagoga, eu sempre trabalhei com educação infantil, com alfabetização, com ensino superior. Eu amo isso. Eu amo educação infantil e alfabetização. São, assim, meu xodó. E ali, como a gente trabalha com deficientes, são muitas crianças não, que já são rapazes, né? Por exemplo, tem um menino que eu não vou falar o nome, que ele tem 25 anos, alguma coisa assim. Mas a mentalidade dele é bem de criança. Ele não sabe escrever o nome dele. E aí eu comecei a passar algumas coisas para ele. Eu peguei o nome dele, fiz cada letra com pontinhos, né, pontilhados. Primeiro eu coloquei o nome dele para ele copiar. Eu percebi que ele não sabia. Aí eu peguei e fiz vários pontinhos para que ele cobrisse o nome dele com lápis. Ele fez mais ou menos. Aí o que eu entendi? Puxa, tem que trabalhar a coordenação motora, porque ele não consegue fazer as voltinhas do nome dele. Então eu tô trabalhando bastante agora a coordenação motora fina e a grossa dele, para depois a gente voltar lá para o quê? Para começar as letras, né? O pontilhadinho, para que ele venha passar o traçado em cima do pontilhado, para depois eu ir para as letras e ele copiar as letras. Então é muito importante você entender, né, em que fase está a sua criança, principalmente com essa pandemia, atrapalhou muitas coisas, né? Eu acho que o ensino nunca mais, eu quero dizer assim, nunca mais vai ser como antes. Eu acho que assim, as escolas elas precisam começar a fazer mais capacitação para os professores. Eu acho que a escola precisa mais trazer mais especialistas na área da educação à distância, a como trabalhar pela internet com o adolescente, porque a gente não sabe do dia da manhã, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que estar preparado.
E mesmo na sala de aula, no presencial, é importante o professor trazer recursos, né, objetos de aprendizagem que possam auxiliar na aprendizagem do aluno. Mas para que o professor possa trazer objetos de aprendizagem para auxiliar esse aluno, ele precisa ser um pesquisador, o professor precisa aprender também a mexer na internet, o professor precisa começar a ler mais, o professor precisa entender que ele precisa se capacitar. Tem muitos professores, gente, que estudaram lá, sei lá atrás e não leem um livro, não fazem um curso, não fazem uma capacitação. Eu acho um absurdo isso, né? Tem tantos cursos bacana. Eu acho que não adianta também você se encher de um monte de curso. Você precisa faz o curso, entende o que aquele curso trouxe de bom, põe na prática, leva para a sala de aula. Aí você jogou, você colocou tudo na prática que você aprendeu. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer um outro curso. Cuidado com as universidades, tem muita universidade aí agora, gente, à torta e direita, cobrando. O problema não é nem o valor, sabe, dos cursos. Mas eu acho que, assim, deu uma desvalorizada muito grande no ensino à distância e o objetivo do ensino à distância era o quê? Era propiciar, né, um ensino para aquelas pessoas que têm vontade de fazer uma universidade, que não tiveram condições ou não têm tempo de ir para um presencial, mas que vão fazer uma faculdade de qualidade. Só que, infelizmente, as universidades, eu falo porque eu trabalhei em 3 grandes universidades como professora tutora, elas não valorizam os professores. Elas querem que os professores sejam mestres ou doutores, mas elas pagam como da mesma forma, elas pagam como especialista. Ou seja, elas não incentivam quem é especialista a fazer mestrado ou doutorado e elas não valorizam quem fez mestrado e doutorado. Ah, Nádia, tem que valorizar? Teria que ser diferente? Teria, gente. Eu acho que é um estímulo, eu acho que é uma puta de uma luta que a gente tem para fazer o mestrado. São 2 anos com muita guerra, porque você é jogado assim, ó. Muitos professores ali do mestrado te pedem coisas que nem eles sabem fazer. Essa que é a verdade, você tem que se virar nos 30. Tudo que você aprendeu em TCC, quando você fez o seu TCC, muitas das vezes não é que é desaprendido, você tem que, quando você entra no mestrado, tudo que você sabe, você tipo deixa de lado e você tenta se abrir para o novo. Mas às vezes quem te ajuda são os próprios alunos, porque os professores acabam te jogando no fogo. E sabe por quê? Porque a maioria deles só tem a teoria. A maioria deles nunca foram para a prática, nunca foram para campo. Então eu acho que assim, o ensino tá bem, como eu posso dizer, distante da realidade de hoje. O marketing que a gente trabalha hoje, o marketing que as empresas trabalham hoje é totalmente diferente do marketing que é ensinado na faculdade. E eu posso te falar isso porque eu comecei a fazer a pós-graduação em marketing, né? Então eu entendo um pouquinho de marketing, do marketing da universidade, mas o marketing digital é totalmente diferente, né? Totalmente diferente do marketing de hoje. Então, no meu ver, na minha visão, Nádia, enquanto pedagoga, enquanto mestre em ciências, eu acho que assim nosso currículo está muito devastado e a tendência de quem só faz uma faculdade e não lê, e não estuda, só fica naquilo ali que a faculdade traz, ficar para trás. Porque muitas das vezes eu falo isso porque eu tenho estagiária, eu recebo estagiária no meu trabalho. Eu tinha até o semestre passado 2 estagiárias de serviço social, porque eu também sou assistente social. E eu pego no pé delas e falo, meninas, vão ler. Vão ler porque vocês não podem ficar só presas naquilo que vocês aprendem da faculdade. Porque quando você termina a faculdade, para a sociedade você já é um profissional. Você já tem que saber para o mercado, você já tem que saber. E muitas alunas estão saindo muito crua porque não lê, né? Não lê livro, não põe em prática, não vai para a prática. O estágio é para você ir para a prática, para você entender que às vezes aquela teoria que você aprendeu na faculdade, em alguns casos não tem nada a ver com a prática. Quando eu fazia pedagogia, eu trabalhava em hotelaria e eu ganhava razoavelmente bem. Eu saí da hotelaria logo quando eu comecei meu estágio e fui estagiar numa creche conveniada que na época podia.
lá em São Paulo. Então eu fui para sala de aula, eu fui montar plano de aula, eu fui tentar entender a criança, porque, né, da educação infantil, porque era uma creche. Eu fui fazer planejamento, eu participava de parada pedagógica, de formação. Então me trouxe um peso que na própria faculdade só eu não teria, se eu não tivesse ido para campo. Então é muito importante a prática, é muito importante a prática. E às vezes, em alguns casos, você vê que a prática, a teoria não tem nada a ver para a prática. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha uma professora muito boa de administração escolar e o meu TCC na época da pedagogia foi montar uma escola. Então eu teria que pensar na escola, desde o croquis, desde a metodologia, quantos horários ia ter, como é que é o uniforme, quantos professores, tudo, como se fosse que eu ia montar uma escola. E olha que engraçado, depois de um tempo foi muito difícil, porque eu não tinha vivência de direção, mesmo no local que você faz estágio, muitas das vezes você é distante do diretor, eles não abrem muito para estagiário. E aí passou o tempo, tal, eu me formei. E aí uma vez eu recebi um convite para ser diretora de uma creche conveniada. Gente, eu fui, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de desafio. Só que assim, foi bem desafiante, eu tinha que correr atrás, eu tinha que me inteirar com outras diretoras, mas foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa enquanto diretora. Mas não teve muito a ver com o que eu aprendi na teoria. Por isso que é muito importante você ir para a prática. Então, e não se encher de um monte de curso sem pôr em prática, sem exercer a função, não adianta. Então, eu oriento bastante os meus alunos, né? Quando eu falo meus alunos, são pessoas que às vezes mandam mensagem aqui e perguntam, professora, que pós eu faço? Como escolher uma pós? Tem muita pós aí no mercado de trabalho, mas será que essa pós tem a ver com o seu propósito? Tem a ver com o que você de fato quer? Porque às vezes você vê o nome da pós, você fala assim, eu vou trabalhar disso. Aí quando você vai olhar a emenda do curso, quando você vai olhar de que formação você sai, você vê que não tem nada a ver com o seu propósito. Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia tá assim, qualquer esquina tem uma universidade, só que tem o que acontece? EAD, não é que EAD não presta. Eu acredito o seguinte, eu tenho uma faculdade presencial e uma faculdade EAD. Eu acho que assim, ambas têm os seus lados positivos e negativos. O lado positivo, né? Cada um tem seu lado positivo, que é diferente um do outro. Mas hoje, o que eu fico preocupada, que é algo que vai ser do futuro, porque eu acredito que futuramente a maioria das universidades só vai ter curso EAD. Eu acredito que futuramente, daqui a uns 5 anos, não vai existir quase mais presencial. Mas qual é o lado positivo? Eu acho que quando você é uma boa professora, quem é boa, ela é boa em qualquer jeito. Se eu vou te explicar alguma coisa, trazer um tema para você e eu trouxer esse tema com bastante clareza, com bastante exemplo, ensinando para você passo a passo como se faz, falando, faz aí o passo a passo, que eu vou tirar dúvida, entendeu? Você aprende. Agora, se eu vim aqui, pegar um caderno e começar só a ler, e e não trouxer nenhum exemplo da realidade do que você está vivendo. Por exemplo, eu tô lá lendo sobre plano de aula, e eu não trago para você, como montar um plano de aula. Não tem isso na pedagogia. Como monta um plano de aula? Tem lá falando de um monte de teóricos, de um monte de coisa, mas não ensina na prática o que de fato acontece. Como montar um projeto político-pedagógico de uma escola de educação infantil, que eu tive que montar. Porque a gente monta um PPP, e é engraçado que eu tive essa experiência na pedagogia, que me ajudou muito, porque quando eu fui para assistência social, muda um pouco da nomenclatura. Então, por exemplo, o que é projeto político-pedagógico na educação? Na assistência é plano de ação. Né? Então, é um plano que você faz durante um ano, que é a mesma coisa do PPP, só que a diferença é o nome técnico. Na assistência você faz muito relatório. Quando eu entrei na educação infantil, a gente tinha que fazer relatório das atividades todo dia. Então, me ajudou bastante. Então, eu acho que se hoje tivesse mais professores que tivessem mais vivência prática, professores que foram para a sala de aula, que trabalharam com educação infantil, que vivenciaram um monte de coisa, eles teriam muito mais bagagem para poder trazer para os novos professores.
Então não é porque é EAD que não presta. Não, tem nada a ver. É porque eu acho que quem é bom, às vezes o professor até tem um bom conteúdo, mas ele não consegue passar. Ele não tem uma didática boa. E às vezes ele não é humilde para poder reconhecer isso. Às vezes só falta uns ajustezinhos. Só falta ele começar a ser mais claro, ele trazer mais exemplos. Mas tem professor que é só na teórico mesmo, gente. Infelizmente, ele só tem a teoria, ele não tem a prática. Então, não tem como tirar água de pedra, né? Eu só posso falar para vocês aqui de prática, porque eu vivenciei na prática, tanto a área da pedagogia quanto a área da assistência. Então, é por isso que eu falo para vocês. Mas, enfim, eu queria falar mesmo desde o início do tema, que eu acabei indo para outro tema, mas dentro da educação, eu quis falar sobre bloqueio, como é importante você não bloquear os seus alunos. Você que é pai, cuidado para você não bloquear os seus filhos. Depois eu vou estar falando mais sobre os pais. Hoje eu falei bastante sobre os professores, para não comparar, para na hora que chamar atenção, saber chamar atenção, né? Se a criança foi lá na frente fazer uma leitura e ela falou alguma palavra errada, e aí, na verdade, as crianças todas deram risada. O que você tem que fazer? Chamar a atenção da turma e falar assim: ele tá certo, todo mundo erra, é assim, eu comecei desse jeito, parabéns, você é uma pessoa muito corajosa, você é uma pessoa que vai crescer muito. Fazer esse tipo de comentário. Não todo mundo deixar todo mundo dar risada e não fazer nada, porque isso depois vai atrapalhar a vida adulta daquela criança. E às vezes vai atrapalhar da criança um dia conseguir fazer um trabalho de gestão com pessoas, uma apresentação. Às vezes uma pessoa super talentosa, mas vai ficar bloqueada porque você humilhou, porque você comparou, porque você não chamou atenção da forma certa, você não elogiou. Então, tudo isso é importante para os professores, para quem ensina, seja adulto ou criança, você tem que tomar esse cuidado, e também para os pais. Então, era isso que eu queria falar. Eu falei, não, ontem eu tava já com isso engasgado para falar para vocês, mas hoje eu falei, vou fazer, mesmo que sejam 11 horas, eu vou fazer essa live e vou deixar gravado. Então, se vocês tiverem dúvidas futuramente, quiserem comentar, quiserem compartilhar aí com professores, compartilha, porque vale a pena, gente. Vale a pena você compartilhar, porque aí, de repente, às vezes ele nem percebeu como é o tom de voz dele, como é a forma que ele chama atenção. E, de repente, às vezes, através dessa live, ele vai começar a se policiar e vai impedir de bloquear crianças e adultos ou adolescentes, ou seus próprios filhos também. Tá bom? Beijos pra vocês. Boa quarta-feira e tchau, tchau. E até a próxima live.